Estamos dando início hoje à nossa live do devocional. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. A nossa live do devocional vamos usar o devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Quem não conhece, Bíblia, caderno de anotação, marca-texto, tudo pronto para fazer as nossas anotações de hoje. Na nossa live do devocional. Esse tempinho, né? Acaba deixando a gente bem atacado de alergia. Eu vou iniciar lendo o devocional de hoje, que encontra-se em Filipenses, capítulo 4. Se você quiser acompanhar, Filipenses, capítulo 4. Vamos dar início à nossa live de devocional. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. O título do nosso devocional é Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É forte, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou começar lendo o devocional, depois nós vamos ler a palavra na Bíblia. Como eu falei, estou usando o devocional do Spurgeon, que é Manhã e Noite. Estas palavras nos demonstram que o contentamento não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos são para o solo. Não precisamos semear cardos e silvas. Eles nascem naturalmente e em abundância, porque são nativos da terra. Da mesma forma, não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido o bastante, sem nenhum aprendizado. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, precisamos arar e semear. Se quisermos flores, devemos ter um jardim e todo o cuidado com ele. Então, contentamento é uma das flores do céu. E se o quisermos, ele deve ser cultivado. Não crescerá em nós naturalmente, apenas a nova natureza pode produzi-lo. Mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e alertas para manter e cultivar a graça que Deus semeou em nós. Paulo diz: aprendi a viver contente. Isso equivale a dizer que houve um tempo em que ele não soube como. Custou a ele algumas dores para alcançar o ministério daquela grande verdade. Sem dúvida, algumas vezes ele achou que havia aprendido e então caiu. E quando finalmente conseguiu, pôde dizer: aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Ele, como um homem idoso e grisalho às portas do túmulo, um pobre prisioneiro acorrentado na masmorra de Nero, em Roma, podemos bem estar dispostos a suportar as debilidades de Paulo e compartilhar a fria masmorra com ele, se também, por qualquer meio, estivermos dispostos a alcançar seu equilíbrio, sua boa medida. Não pense que você pode aprender a viver contente com lições teóricas ou aprender sem disciplina. Não é um poder que possa ser exercitado naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos. Sabemos isso por experiência. Irmão, cale aquele lamento, natural que seja, e continue a ser um aluno aplicado na faculdade do contentamento. Essa passagem é poderosa. Poderosa, poderosa, poderosa. É uma passagem que eu gosto demais. O livro, né? A carta, na verdade, de Filipenses. É uma carta poderosíssima. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, como bem diz aqui no devocional, em Roma. E agora nós vamos para a Bíblia. E como eu já falei num vídeo que eu fiz acerca de devocional, todas as vezes que eu faço devocional, eu leio a passagem no devocional, ou quando eu leio direto na Bíblia, eu vou direto para um capítulo em si. Quando eu leio por um devocional, como eu estou fazendo agora, eu leio o versículo do devocional e vou para a Bíblia, mas leio todo o contexto. E aí eu quero ler Filipenses, capítulo 4. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, para tirar um bom entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar conosco nessa manhã, e final de madrugada, início de manhã. Filipenses capítulo 4 diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel e companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida. De todos os homens perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado. Renovaste a meu favor o vosso cuidado, do qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isto não por causa da pobreza, porque, aí aqui entramos na nossa palavra, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para a minha necessidade. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Palavra de Deus. Palavra abençoada do Senhor. Eu amo essa carta. Eu amo essa passagem de Filipenses. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu amo essa passagem de Filipenses. Ela é uma passagem muito rica. Muito rica mesmo. E o que mais me chama a atenção nela é que Paulo encontrava-se preso. Nós vimos aqui que Paulo encontrava-se preso enquanto ele escrevia essa carta. Vamos meditar? Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê o real sentido, né? O real entendimento daquilo que Ele quer ministrar conosco nesta manhã. Aqui nessa carta de Filipenses capítulo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. No devocional nós lemos sobre murmurações, sobre reclamações, porque muitas vezes quando as coisas não vão bem, a nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é questionar ao Senhor. Poxa, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que as coisas estão acontecendo dessa forma? E ali também diz que nós devemos semear, que nós devemos aprender. Paulo aqui, em Filipenses 4, ele diz que ele aprendeu a viver contente. Isso quer dizer que ele não sabia, como nós bem lemos no devocional. Ele não sabia viver contente. Ele diz aqui que outrora ele não teve ajuda. E nesse momento aqui ele teve ajuda do povo de Filipe, né? Ele teve ajuda. Será que nesse outro momento em que ele não teve ajuda, ele não murmurou? E é por isso que hoje ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Muitas vezes eu e você passamos por provas, muitas vezes eu e você passamos por situações para nos ensinar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender. Aqui Paulo precisou aprender a viver contente em toda e em qualquer situação. Irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil você estar na prova, você estar na luta e falar como Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O mais certo é a murmuração vir ao nosso
aos nossos lábios, na maioria das vezes quando estamos passando por luta. E aí eu tenho aqui a minha outra Bíblia que também nos dá um entendimento melhor dessa passagem. Aqui diz que aprendi denota uma lição que gera um conhecimento ainda maior. Seja qual for o meu estado, aprender de mim mesmo e a autossuficiência que vem da confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. E eu quero falar algo para você nessa manhã, que também serve para mim. Quando passamos por algo e nos sentimos sozinhos, e nos sentimos rejeitados, e nos sentimos abandonados muitas vezes. Nesse momento em que todos se vão, nesse momento em que até o recurso nos falta, nesse momento em que uma liderança sadia muitas vezes nos falta, nesse momento em que um amigo nos falta, nesse momento em que não encontramos alguém para nos estender a mão, o Senhor está conosco. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor é aquele que está em todas as situações conosco. Ele não está conosco somente no dia bom. Muitas vezes você vai ter amigos quando você estiver bem, quando você estiver com o dinheiro no bolso, quando você estiver com saúde, quando você estiver passando por uma situação maravilhosa, quando você estiver no auge, de repente, de algo. Mas no momento em que tudo estiver dando errado, somente o Senhor estará contigo. Somente o Senhor estará conosco. Então eu quero dizer neste momento, alegrai-vos, como Paulo diz, no Senhor. Paulo não diz para você se alegrar no amigo, se alegrar no esposo, se alegrar no filho, se alegrar no seu casamento. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. E aqui no verso 6 ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Conhecidas diante de quem? Diante do vizinho? Diante do amigo? Diante das pessoas que te rodeiam? Dos seus amigos do trabalho? Não. Antes, sejam tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ação de graças. Olha isso. Antes, não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Em tudo, você tem tornado conhecido em tudo a sua petição diante de Deus? Ou você tem recorrido a diversas pessoas, ou você tem recorrido a várias outras coisas, menos ao Senhor. Ele diz, em tudo sejam conhecidas. E a paz de Deus, olha isso, quando você torna em tudo conhecido diante do Senhor as vossas petições, olha o que acontece. E a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o que eu aprendo aqui?
quando eu torno conhecido diante do Senhor as minhas petições, eu tenho segurança. Eu tenho segurança na minha mente. A minha mente é guardada. Eu tenho paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Quando você torna diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica, não é tornar conhecido diante de Deus a sua petição com reclamações e murmurações. Não é tornar conhecido diante de Deus, preste atenção nisso, as suas petições com reclamações e murmurações. É tornar conhecida diante de Deus, tornar conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Muitas vezes, bom dia, amiga, paz do Senhor, minha amiga Verônica, lá de Portugal, está aqui conosco. Olha que coisa linda. Muitas vezes, quando passamos por situações, nós até levamos diante do Senhor, mas levamos com murmuração, com questionamentos, com reclamações. Nós levamos com querendo colocar Deus muitas vezes na parede, querendo muitas vezes até pressionar o Senhor acerca daquilo que nós estamos vivendo. Não é assim? Às vezes nós queremos pressionar o Senhor acerca daquilo que estamos vivendo. E Paulo diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. E aí aqui ele fala no que pensar. No que você tem pensado? Como estão os teus pensamentos? Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vivemos um período em que muitas pessoas com crises horríveis de ansiedade, muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com diversas questões no seu emocional, no seu físico. E o que tem ocupado o seu pensamento? Aquilo que você pensa está ligado diretamente àquilo que você faz. Você pensa, e se você não cuidar dos seus pensamentos, a sua vida é guiada pelo aquilo que você pensa. Então, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento nos últimos dias? Você tem se preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir? Você tem se preocupado com a sua situação atual, que você não sabe como será? O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado o seu pensamento? E aí Paulo, ele vem. Como eu falei, Paulo encontrava-se
preso, encontrava numa situação totalmente contrária. Mas eu quero te falar algo, que ao ler esse texto, eu entendo. O corpo de Paulo estava preso, mas a sua mente estava liberta. A sua mente estava livre em Cristo Jesus. A sua alma estava livre em Cristo Jesus. O corpo de Paulo estava preso, mas a alma de Paulo estava livre em Cristo Jesus. Ele sabia exatamente em quem ele tinha colocado a sua confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança. Porque para Paulo dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, isso fala de confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança. E aqui no nosso devocional diz assim: não pense que você pode aprender a viver contente com lições teóricas. Na teoria é tudo muito lindo, mas a prática é que revela verdadeiramente em quem estamos confiando. Não pense que você pode aprender a viver contente com teorias ou aprender sem disciplina. Para aprender, você precisa ser disciplinado. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa aprender a confiar em Deus. Porque nós falamos, Deus está no controle. Eu confio em Deus. Mas na prática é totalmente diferente. Na prática, nós mostramos exatamente o contrário. Na prática, nós mostramos a nossa falta de confiança em Deus quando não descansamos, lembrando-se que o nosso Deus é provedor. Ele é provedor. O nosso Deus, ele provê. Ele é o mesmo e ele não mudou. E aqui diz, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos. É aos poucos que você aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Sabemos isso por experiência. E aqui diz, irmão, cale aquele lamento. Cale aquele lamento. Meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, que coisa linda. Cale aquele lamento. Você tem se lamentado muito ultimamente? Você tem se lamentado muito nos últimos dias? Cale esse lamento. Confie no Senhor. Espera no Senhor. A palavra diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isso encontra-se em Isaías. Inclusive ontem eu fui na oração e o pastor pregou justamente essa passagem. Isaías 40, verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aqui diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está sem nenhum vigor neste dia? Você está sem nenhum vigor nesta manhã? O Senhor multiplica as suas forças. Isso é lindo demais. É lindo demais.
Isso é palavra de Deus. Essa palavra que é viva. Essa palavra que é eficaz. Essa palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E que penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É essa palavra. É nessa palavra que nós devemos confiar. Você tem confiado na palavra? Ou você tem confiado nos seus recursos? Ou você tem confiado na força do seu braço? De repente você chegou aqui nesta manhã, você chegou aqui neste dia, neste vídeo, eu não sei que horas você vai assistir, frustrado. Porque as coisas não têm saído como você esperava. E eu quero te falar algo muito poderoso que eu li ontem. Está tudo dando errado? Pode ser Deus. O fato de tudo estar dando errado não quer dizer que não seja o Senhor. Mas procure saber o que o Senhor quer te ensinar com essa situação que aos seus olhos está dando tudo errado. O modo de Deus enxergar as coisas é totalmente diferente do nosso. E aí Paulo vem falando na carta aqui a gratidão de Paulo para com os filipenses. Paulo foi grato àquela cidade que tanto o acolheu, que tanto o ajudou, enviando recursos para ele. E ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Gente, aqui eu entro num ponto que eu amo e amo. Muitas pessoas sabem estar humilhado, mas não sabem estar honradas. Cuidado. Cuidado quando você chegar no nível de honra. Cuidado. Porque muitas pessoas, quando passam pelo período da humilhação, a pessoa muda até o semblante dela. A forma dela falar, a forma dela andar. Mas quando essa pessoa é honrada, irmãos, eu já vi cada coisa. Quando a pessoa é honrada, aí é que ela vai mostrar a sua verdadeira essência. A sua verdadeira essência não vai ser revelada quando você estiver humilhado. A sua verdadeira essência vai ser revelada quando você estiver sendo honrado. E a minha mãe dizia uma frase que é muito verdadeira. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quem você é quando o Senhor te der poder? Quem você será quando o Senhor te der poder? Quem você será quando o Senhor te honrar? Cuidado. Esse momento vai revelar a sua verdadeira essência. Isso é poderoso. E ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Eu já passei muitas situações na minha vida acerca disso. Já tive um momento em que eu tinha condições de comprar o que eu queria. De ir ao mercado, trazer o que eu queria, ir num shopping, comprar o que eu queria. Mas também já passei situações em que eu não tinha condições mal de comprar um pão. Mal de comprar um pão. Foram momentos difíceis que eu vivi, eu e a minha casa. Mas eu aprendi algo muito grande do Senhor, que era
a não reclamar. Era verdadeiramente da graça. Passei situações em que eu esbanjava. E ali o Senhor me mostrou, não que eu deva ficar preocupada com o dia de amanhã, mas que eu deveria ter equilíbrio, que eu deveria ter prudência em tudo que eu fosse fazer. Porque às vezes quando o nosso bolso está cheio, nós não pensamos mais em nada. Nós gastamos, nós queremos viver como se não houvesse verdadeiramente amanhã. E eu não estou falando de juntar tesouros, como a própria palavra diz. Mas eu estou dizendo de responsabilidade e sabedoria para administrar aquilo que vem na sua mão. Você tem tido sabedoria para administrar aquilo que vem à sua mão? Nós precisamos refletir. E nessa manhã o Senhor fala conosco. Porque nós nos apegamos muito nesse verso 13. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo precisou passar pela humilhação. Paulo precisou passar pelas tribulações. Paulo passou diversas situações. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi perseguido. Paulo foi expulso de lugares. Para lá na frente, Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Nós nos apegamos ao verso 13 e enchemos o nosso peito e a nossa boca para dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Olha a responsabilidade disso. Paulo falou isso, mas Paulo tinha base para falar isso. E eu não estou aqui desmerecendo a sua história, só você sabe o que você passou e de repente você hoje está aí como Paulo. Eu vou dizer para você hoje, eu falo isso, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei tudo que eu passei, tudo que eu suportei, tudo que eu suporto até hoje. E de repente você pode estar aí e falar também. Mas não usar essa frase como um clichê. Quando nós falarmos essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que ter o conhecimento do peso que ela traz. Do peso que ela traz. E eu quero fechar com o verso de número 19, que é um verso que eu amo. É um verso que eu gosto demais. É um versículo que eu gosto demais dessa carta. Desse capítulo especial de Filipenses. E eu quero que você receba essa palavra hoje. Através desse último versículo. Que você receba essa palavra. Porque é profética. É profética. E eu creio num Deus que é um Deus de provisão. Você crê num Deus de provisão? Você crê que Deus vai providenciar tudo aquilo que você necessita? De repente, você tem recebido muitas coisas do Senhor. Pode não ser o que você quer. Pode não ser o que você gostaria de receber. Mas eu posso te falar algo. Com certeza Deus sabe a sua necessidade. Com certeza Deus sabe o que você necessita. Você pode achar que precisa de muitas coisas, mas Deus sabe exatamente aquilo que você necessita. E muitas coisas que pedimos não é o que nós necessitamos. O que você tem pedido ao Senhor? Ele pode realizar. Se estiver dentro do querer dele, ele pode realizar. E eu quero ler, se você tiver com a sua Bíblia aberta, em Filipenses, capítulo 4, verso 19, versículo 19, diz assim: E o meu Deus
segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você pode dizer um amém? Eu vou repetir. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Esse é o Deus de Paulo. Esse é o Deus que Paulo declarou. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus. Você pode declarar nesta manhã que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, e eu declaro isso para minha e para a sua vida nesta manhã. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que fez com que o mar se abrisse e o povo passasse. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego ou Misael, Ananias e Azarias da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O Deus que era com Elias, que foi com Eliseu. O Deus que foi com Isaías, com Jeremias. O Deus que foi com Ezequiel. O Deus que fez viver um vale de ossos sequíssimos. A palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. Eles não estavam somente secos, eles estavam sequíssimos. Esse Deus há de suprir, segundo as suas riquezas em glória, todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades. Vamos orar? Pai querido e amado, Senhor, nesta manhã nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Engrandecemos o Teu nome pelo Teu agir em nossas vidas. Por tudo aquilo que o Senhor ministrou, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Pai querido, e eu te peço por cada um que está ouvindo ou que ainda vai ouvir essa mensagem, que o Senhor venha dar paz, a paz que excede todo o entendimento, que o Senhor venha guardar as mentes de toda a tribulação, de todo o pensamento contrário, que o Senhor leve as nossas mentes cativas a Ti e que nós possamos cuidar da nossa forma de pensar, que nós possamos cuidar de tudo aquilo que vem no nosso pensamento, que nós possamos aprender contigo, Senhor, a ser humilhado e também a ser honrado. Que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há algum caminho mau. E que o Senhor venha nos guiar pelo caminho eterno. Pai bendito e santo, nós te louvamos, porque Tu és Senhor e Rei. Tu és o mesmo. Tu és imutável. Mas o Senhor continua tendo todo o poder no céu e na terra. Pai querido, é o Senhor que guia os nossos passos. É o Senhor que rege as nossas vidas. E a Ti, Pai querido, a Ti, somente a Ti, pedimos nesta manhã que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a entender o Teu querer. Que o Senhor nos ajude a entender cada
momento que passamos. Que o Senhor nos ajude a esperar em Ti, como diz na Tua palavra, e que possamos ter a nossa força renovada em Ti. Que o Senhor venha nos revestir com toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai querido, muito obrigado. Eu tenho certeza que corações serão alimentados, que corações serão tocados, que pessoas receberão vigor através da Tua palavra. E assim eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o Teu nome e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você gostou dessa mensagem, se você puder, se inscreva no canal. O nome do meu canal é Pode Transformar. Algo que o Senhor colocou no meu coração. Se inscreva, compartilhe com alguém. Ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Nesse mês eu estou pedindo ao Senhor direcionamento para fazer aquilo que estiver dentro do querer dele. A minha intenção é alcançar o seu coração, assim como o Senhor tem alcançado o meu, dia após dia. Eu não estou preocupada em pregar uma religião, e sim Jesus, e sim a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Amém? Que Deus vos abençoe.